pedido de libertação, Pai. Principalmente, Senhor, para as famílias. Eu creio que o Ministério colocou aqui, Senhor, a sua família. O que o Ministério deseja, Pai, conserva o coração dele. Oh, deseja o coração do irmãozinho também consegue. No tal do Luiz, nos carros da minha esposa. Pai, propôs nesta noite apresentar a Ti, cadeira. Pai, aleluia. Orar, Pai, é nosso dever. Mas resposta vem de Ti, Pai. A palavra diz que não nos deixa confundido, Pai. Pai, conceda, Pai, aleluia, nossa vitória. Oh, Deus, Tu disseste tudo pedindo oração, crendo receberei. Tudo pedindo, Pai, em meu nome, aleluia. Eu estou pedindo aqui, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu preciso esse cabelo a Ti, Pai. Salva, cura, liberta. Temos pedido aqui, Senhor. Salvação de nossa família, dos meus filhos, dos que vão ao filho. Pai, Tu não é Deus morto, é o Deus que chama, é Deus de hoje, Pai. Pai, venha, Senhor, me socorrer. O barco está revolto, Pai. As ondas estão, Pai, aleluia, querendo, Pai, naufragar, Pai. Mas o nosso barco, Pai, não vamos afundar. Que nós cheguemos ao porto seguro, Pai. Oh, Deus, ajuda, Pai. Cura o inferno. Meu filho Toninho, Pai, aleluia. Por aquela eternidade ali que está sobrando a vida dele. Do meu sonho, Pai. Aleluia. Minha sogra, Deus, governo sobrenatural. Com o Rio do Rio de Janeiro, com o Terror. Irmão Dalga, Pai. Diácono Sérgio. Nossa amiga Alda, Pai. Oh, Deus, o Teu enfermo, Pai. Quando é um carcerado, meu Deus. Quando é um irmão meu, Pai, fraco na fé, Pai. Desanimado, Pai. Estende a mão para esse meu irmão. Estende a mão para minha irmã. Estende a mão para o meu vizinho. Para meus filhos. Para os filhos do irmão Sérgio. Para os filhos do nosso filho, do irmão Malfim. Para a família do irmão Gustavo. Para a família do irmão Eli. Ó, família do irmão Lucélio, do Carlos Augusto. José Josué. Família do Ronaldo Melani. Faz bem de tuas mãos. Como filho que obedeceu a mim, Pai. Oh, Deus, Tu tem que me ouvir. E Tu tem me enviado também, Pai. Tu tem enviado a Tua noiva. Que possa também obedecer a Tua voz. Oh, aleluia. Ajuda a obedecer a Tua voz. Ajuda a estar atento à Tua voz. Agora cumprir a Tua palavra, Senhor. Ajuda o meu filho, Pai. Ajuda o Eli, Pai. Tu sabes a necessidade de ser meu filho. Pai, ajuda ele. Ajuda o nosso filho, Pai. Que possamos estar atentos à Tua voz. Possamos ver verdadeiramente, Pai, o que nos está aqui, Senhor. Não por emoção, oh Deus, não por emoção, como nos cantamos, Senhor. Nosso coração quer a verdadeira unção do Espírito Santo. A minha alma tem desejo do verdadeiro e real ativo do Espírito Santo. Nós queremos o real, como diz o profeta, se tem nós falso, ao nós verdadeiro. Se tem, Pai, o Espírito Santo, que as pessoas estão profetizando, dizendo que tem, mas na realidade, ao real. Oh, Deus, ajuda-nos. Toma o controle dessa audiência aqui, como diz nosso profeta. Toma o controle aqui, falamos assim. Manifeste o nosso meio. Não é uma hora, meia hora de pregação que resolve. O que resolve faz o nosso meio. É o que eu aqui, é o que eu manifestar. Oh, vai para a hora, vai para o
assim na terra como no céu. Ajuda, Senhor. É por tua vontade que eu estou aqui. É tua vontade que tem esse pecado aqui nesta noite. Aqui, Senhor, tudo é teu. Tudo te pertence. Há mortal aqui neste lugar. Mas tu pode tomar um mortal, Pai, e fazer, Pai, o que ele entrega, o sobrenatural. Que possamos estar revestindo da imortalidade. Amém. Oh, Deus, me ajuda. Sim, meu. Ajuda o teu povo. Amém. Fala, fala. Fala a ti. Fala a Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus. Nunca nessa noite, Pai. Fala a Deus. Preciso de ti. Se alegra até com teu mandar. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Deus, me ajuda. Quem quer ir por mim a proclamar? Me ajuda, Pai. Almas que no mundo vão chorando, Senhor, tem misericórdia. sem da salvação participar. Ajuda-nos, Pai. Fala, Deus. Glória a Deus. Fala, Glória a Deus. Oh, Senhor. toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Deus seja louvado. Sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, Oh, Deus, obrigado. considera ser um pecador, Oh, mais um fogo santo, aleluia. mais um fogo santo queimando, Torna útil, Senhor. torna útil para o seu Senhor. Oh, Deus, aleluia. Fala, Deus. Aleluia. Fala, Deus. Toca-me com brasa. Toca-me com brasas do altar. Deus seja louvado. Fala, Deus. Glória a Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, Oh, Deus, aleluia. sem ter esperança de vender. Oh, Deus. Vai depressa, eis anunciando que Jesus os leva
trabalhos serão Aleluia. feitos. Bênção vos servos desfrutar. Bênção vão os servos desfrutar. Somente ouvir. E Jesus os saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, Aleluia. toca-me com brasas do altar. Fala Deus, Glória a Deus. fala Deus. Se alegra Deus ao teu mandar. Amém. Glória. Senhor Deus, Aleluia. torna-nos, ó Pai, Obrigado, úteis Jesus. para o teu serviço. Deus, queremos estar. Torna-nos, ó Deus, úteis. Senhor. Aleluia. Toca-nos, ó Deus, com brasas do altar. Aleluia. Fala conosco, Senhor, neste de momento. todo pecado. Senhor. Reduz-nos, ó Deus. Diminua-nos, ó Deus. Estamos muito inflados, Senhor. És a ti, Pai. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Tenha misericórdia de cada um de nós. Queremos ouvir o Senhor. Verdade, Senhor. Toque em nosso ser Aleluia. e torna-nos úteis, Senhor, para o serviço, Amém. para a tua obra, para ti, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa-nos agora, Verdade, Senhor. ajuda-nos, Pai. Queremos ouvir o Senhor, Verdade, no Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Obrigado, Amém. Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Tu és Amém. maravilhoso, Senhor. Deus abençoe, irmãos, Amém. Glória a no Deus. nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. O Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Ele é o Senhor que nos chama. Amém. Aleluia. É o Senhor que nos convida. Amém. É o Senhor que está através de sua palavra Amém. nos chamando, irmão. Amém. Nos chamando para reunirmos, para louvá-lo, para estarmos em comunhão. Verdade, Senhor. Vocês lembram a mensagem que o irmão Brana pregou, comunhão? O que significa comunhão? É conversar com. Estarmos aqui, conversando com Ele, orando e ouvindo dEle, falando a Ele e ouvindo dEle. É comunhão com Ele e comunhão com os irmãos, porque estamos participando do mesmo culto. E é o Senhor que nos convida, irmão. Verdade. Eu, essa madrugada, tive um sonho, vamos dizer assim, que é para... me deixou assim, pensativo, né? E eu penso que é para nós ajustarmos. Eu tive um sonho que a gente estava assim de uma maneira meio que informal, mas em um culto, aqui mesmo, em mente. De uma maneira bem informal, como se tinha uns trajes, como se estivesse em casa, vestido assim, de uma maneira que ia ficar em casa, dentro de casa. De repente encostou o pastor Velho Júnior com o carro e vários irmãos, que ele veio para o culto, participar do culto. Só que deu correria, irmãos. Por que deu correria? Porque a gente estava de uma forma assim, informal, vestido de qualquer jeito assim, de uma maneira informal, vamos dizer assim, né? E pouquinha gente, como está aqui, pouquíssima mesmo. E aquela agitação toda, porque o pastor veio e viu ali a igreja dele que está, não sei o quê, as pessoas preocupadas consigo mesmo, porque não estava bem vestido, isso, aquilo, outro. E foi aquela aflição, todos que estavam ali estavam meio assim, desconcertado com a situação. E procurando vestir uma roupa assim adequada para o culto.
E o grupo de irmãos chegou para participar do culto. Chegou de surpresa. E assim, no finalzinho do sonho, veio assim em mim: é assim que será a vinda do Senhor. E acordei. E eu falei assim: que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Irmãos, porque diante de uma situação dessa, vamos dizer assim, eu creio que foi uma coisa assim simbólica, mas nós damos muito valor pela presença de um homem, um pastor querido, pastor Belo Júnior. Quem não gosta, né? Quando ele vem aqui, nos alegramos, um bom companheirismo. E diante de Jesus Cristo, irmãos, e diante de Jesus Cristo, Ele convidando a gente para a reunião, Ele convidando a gente para a reunião, Amém. e diante dele, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos prestar atenção, pegar com mais firmeza naquilo que nós temos aprendido e ouvido. As Escrituras mesmo está aí diante de nós, irmãos, para nós lermos mensagem, mas é difícil a batalha, é difícil. Vamos ler aqui, entrar no assunto que é mais ou menos alinhado com esse sonho. Não trouxe esse assunto por causa do sonho, mas é porque já estava no coração e o Senhor ainda fez eu mudar algumas coisas que estava anotado, assim, de última hora, me encaminhou, né, vamos dizer assim. E eu penso que se nós temos em nossos corações o que nós cantamos, fala Deus, fala conosco. Se estamos preparados, Ele vai falar, irmãos. Ele fala conosco. Agora nós temos que estar atento ao que Ele vai falar. Vamos ler aqui um versículo do Salmo, versículo 8 do Salmo 32. Versículo 8 do Salmo 32. Depois estaremos decorrendo no Salmo 32. Todos acharam? Então vamos ler, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Cláudio não achou, né? Não, estava lá no João. Então vamos de Uma novo. vez comigo, né? Eu sempre gosto, irmãos, de quando ler, vamos ler, todos leem, todos ali esperam um pelo outro e acompanham. Porque se é um alimento que está sendo repartido, então todos têm que participar desse alimento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar Amém. e vivificar essas palavras para nós. Irmãos, meditando nesse versículo, que coisa boa, né? Que maravilha, que segurança. Que segurança para um crente. Que segurança para uma pessoa que está insegura, está ali sem saber para onde ir, sem saber o caminho que deve seguir, e ouvir essas palavras: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmão, que maravilha, que segurança para um crente. Nós, irmãos, como disse, é uma batalha, disse agora há pouco que é uma batalha. A nossa batalha, as Escrituras falam, né, nas cartas. Eu sou muito ruim de guardar referência. Lembro da Escritura, mas referência eu não sou muito ruim de guardar. Mas ela fala, a Escritura, que nós, as mesmas aflições que nós temos aqui, a mesma luta, todos os irmãos ao redor do mundo têm a mesma luta. E nisso, irmão, e cada um sabe a luta que tem.
E o profeta pregou a mensagem de 3 classes de crente. Se tem um manufaturado aqui, com aquele espírito, ele, se tiver uma luta, o outro, do outro lado do mundo também, que tiver aquele mesmo espírito, vai ter a mesma luta. Naquela mesma situação. Mas o Filho de Deus, o cristão, o Espírito Santo, a luta dele é diferente da dos outros. Porque ele quer ser como Cristo, ele quer ser a imagem de Cristo, ele quer parecer com Cristo nas suas ações, nos seus atos, nas atitudes. E nisso, a luta dele é porque ele olha para ele e vê ainda, irmão, as falhas. Uma coisa que o Senhor não vê. Olha que interessante. Uma coisa que o Senhor não vê. Mas ele não se agrada, muitas vezes, das suas atitudes, porque ele comete falhas e comete erro. E ele está o tempo todo clamando por Deus, como está escrito também, que os nossos corpos também gemem para a redenção de nossos corpos. Nós também gememos para a redenção dos nossos corpos. E nisso a batalha, a nossa luta é a mesma. E nós percebemos, todos aqui podemos falar, a dificuldade que nós temos em ler a Bíblia e ter um tempo de meditação, entregar ao Senhor aquele tempo, dedicar, consagrar a Ele aquele tempo, para meditar, para buscar o Senhor e para ter um momento de buscar o Senhor de verdade. Orar sem se preocupar com a hora, entregar. Todos nós sabemos a luta que é isso. Se nós formos pegar o nosso celular e começar a ver vídeo curto, esses shorts, ali nós passamos ali 1 hora, 2 horas facilmente, mas a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia sem cochilar, sem pescar. E aí que nós vemos, irmão, percebemos que muitas vezes nós estamos perdendo a luta quando nós demos vazão a isso, a estas coisas. Por que a nossa carne se deleita nisso e nossa alma não? É porque a nossa alma quer o quê? O Criador. Amém. O nosso corpo, ele não quer, mas a nossa alma quer. Então a nossa batalha, como diz a palavra, é contra a carne, a alma batalhando contra a carne. E nisso nós só vamos conseguir, irmãos, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém. O Senhor Jesus, citando em Deuteronômio, que Deus falou com o povo, disse assim para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, irmãos, se o homem, para viver, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. O homem, a mulher, o ser humano, para ele viver, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. E essa vida é vida eterna. Amém. Essa vida é vida eterna. E se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos ficar doentes. Nós vamos ficar debilitados, irmãos. Nós vamos ficando fracos. E nisso quem vai vencendo? A carne. Quem falou isso? O próprio Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, para vivermos é necessário nos alimentarmos da palavra de Deus. E não alimentarmos do mundo. Porque a carne quer que se alimente do mundo, mas a alma tem sede de Deus. Amém. Como o salmista diz nos Salmos: a minha alma tem sede de ti. E assim, irmãos, como foi com o salmista, é com todos os filhos de Deus. Tem sede do Criador. Ele quer retornar para onde ele estava. O Espírito Santo que habita no cristão, ele não se alimenta das coisas do mundo, ele se alimenta da palavra. E quando a carne quer buscar as coisas do mundo, ali tem uma febre, o corpo entra em febre, tem angústia, ali entra em angústia. Por quê? Porque ele não está se alimentando, ele está com fome, ele está com sede, ele está querendo a palavra de Deus. Irmãos, aí a nossa luta é essa. Quanto mais nós alimentarmos
a nossa alma, mais próximo, mais perto de Deus nós queremos estar. Amém. E mais prazer nós teremos. Irmão Bruno tem uma mensagem que ele pergunta: estamos nos deleitando com a palavra de Deus em nosso meio? Irmãos, já citei isso uma vez aqui. Nós estamos, quando lemos, nos emocionamos, choramos. Quando lemos as Escrituras. O irmão Bruno falava que uma vez ele entrou em dificuldade, porque estava ali com manchado as letras de lágrimas, chorando em cima da Bíblia. E ele estava lendo a Escritura no deserto, ele colocou em cima de um toco, um lugar no meio da mata, um lugar assim. Ele pôs a Bíblia em cima do toco, ele lia e corria em volta, glorificava o Senhor, voltava e lia, ou seja, um regozijo. Irmãos, eu estou falando assim porque é o que está dentro do meu coração. Amém. Querendo isso, buscando isso, Amém. almejando isso. Amém. Irmãos, o que faz, irmãos, nós estarmos amarrados, sem ação? Quando estamos amarrados, nós estamos sem ação, não podemos agir com todo o nosso potencial, vamos dizer assim. Pega o homem forte, a Bíblia relata. Pode um ladrão entrar na casa de um homem forte e roubar sem amarrar ele primeiro? Pega o homem forte e amarra ele. Não é nada. Mas vai entrar na casa dele, um homem forte, robusto, um valente. Não consegue, irmãos, porque ele vai lutar. E o que nos amarra, irmãos? O que nos amarra? Sansão, ele brincou. Até no momento que ele contou o segredo dele para Dalila. Irmãos, ali, nesse momento, ele ficou amarrado, sem ação. O que nos está amarrando, irmão? O que está amarrando? Porque é para estarmos, a igreja de Cristo, é para estar em plena evidência do Pentecoste. Eu creio que está em processo. Eu creio que tem que ter uma reação. Eu creio que tem que começar, ter um ponto de partida. Amém. O ponto de partida, irmão Ed, como eles mesmos assim, iniciou para matar Jesus Cristo. O ponto de partida ali, o ápice, decidiram. Você lembra da Escritura? Foi quando ele ressuscitou Lázaro. Aí não queria não somente matar Jesus Cristo, mas também Lázaro. Até então eles tentavam matar, apedrejar testemunho. Ele queria matar o testemunho. Até então eles tentavam matar Jesus Cristo e vencilhava. Mas o ponto, você pode ver um ponto ápice ali, quando ele ressuscitou Lázaro. Dali em diante, irmãos, eles começaram a fazer os motins, entrar em conselho, né, para poder matar Jesus Cristo. E nós vemos que sempre tem um ponto de partida para as coisas. Qual foi o ponto de partida de Moisés? Deus não podia usar da forma que ele estava. O ponto de partida foi quando ele chegou ali e matou aquele egípcio. Ele teve que fugir. Ou seja, que olhou assim, não, ele foi derrotado, Moisés. Está derrotado. Mas ali é Deus agindo e Deus começou a limpar. Aí, o ponto de partida, quando ele estava pronto, ali ele achava que não estava. E assim é nesse tempo, irmão. Se tem uma igreja, um povo, que ali que é para poder estar na mesma posição, na mesma condição, ou no mesmo posicionamento, ou da mesma forma que ele estava em Pentecoste, no início, se tem que ter ali, irmãos, eu falo assim, eis-me aqui, Senhor. Amém. Nós cantamos isso agora há pouco. Torna-me útil, que seja eu, que seja estou aqui, eu vou dar o passo. Amém. E nisso, irmão, nós sabemos que o Espírito Santo é maravilhoso. Todos que foram cheios do Espírito Santo, que recebeu a revelação que Deus estava ali, como eles agiram, irmão Ed? Aquela mulher no poço, ela encheu de Deus, de Jesus Cristo ali, ela foi correndo, espejou em outros,
Olha o vaso, Deus usando o vaso. E aqueles que recebiam, despejavam em outros. E assim a igreja cresceu, Ed. Amém. Pedro, ele estava cheio. Ele despejou ali quase 3.000 almas. Amém. Irmão, é de um que ele precisa para fazer isso. Amém. É de um para despejar naquele que está em volta dele, irmãos. Amém. Para despejar as bênçãos, a vida eterna. Porque se ele tem vida eterna, ele vai despejar Jesus Cristo. Ele vai passar Jesus Cristo. Mas ele enche de quem? De Jesus Cristo. Esse vaso é cheio dele. De palavra, da palavra do Senhor. Então tem que ter aquele, irmão. Estou dizendo isso, não é querendo ser, vamos dizer assim, a referência, nem a cereja do bolo, mas vamos dizer assim: Senhor, eu não tenho que esperar por ninguém. Eu estou aqui, tenha misericórdia. Amém. E se o Espírito Santo que está clamando por mim, ele da mesma forma vai clamar, meu irmão, também. Amém. E quando vê o corpo de Cristo está clamando da mesma forma. Amém. Porque foi assim no povo de Israel, quando estava ali sobre os açoites. Verdade. Eles clamaram, eles clamavam, estavam clamando, e o Senhor ouviu o clamor deles. Amém. E o apóstolo Paulo fala também que nós estamos gemendo nesse tempo. Amém. Irmãos, se estamos no mesmo espírito, se temos o mesmo espírito, então tem que estarmos da mesma forma. Estamos ali, estamos indo. O Senhor está conduzindo com o quê? Com os olhos. Ele está instruindo. E qual a instrução do Senhor? Deixa o mundo, deixa isso, deixa aquilo. É o Senhor instruindo esse. E como que nós sabemos disso? É pela palavra, irmãos. Amém. É pela palavra. Teve uma mensagem que eu li essa semana, não lembro. Eu li. Que às vezes eu ouço e depois eu vou ler. Uma irmã denominacional, pastora, irmã Bruna, falou que não cria que mulher é pregadora. E ela falou: não, mas Deus, Ele me chamou, eu recebi o chamado de Deus. E a irmã Bruna falou assim: eu não duvido isso, irmã. Eu não duvido que Deus tenha te chamado, Deus permitiu você fazer isso. Mas você lembra de Balaão? A vontade de Deus é que não fosse. Mas ele insistiu com Deus, Deus falou: vai. Irmão, isso eu achei, assim a gente pega e abrange para a nossa vida do dia a dia. Quando nós insistimos numa coisa, o Senhor: não, então vai. Obstinado, que a Bíblia fala que é o mesmo que o pecado de idolatria. Obstinado a fazer aquilo. E o Senhor vai. Irmão, é só derrota. Ah, mas o Senhor confirmou. Mas aquele lá atrás no início que ele falou: não vá. Ou então nas escrituras está dizendo para não fazer. Porque a palavra, irmão Bruna fala, Deus só confirma aquilo que está escrito aqui. Amém. Se não tiver escrito nas escrituras, ele não vai falar diferente. A vontade perfeita dele, ele pode permitir, mas é para derrota. É só para derrota. E que o Senhor nos ajude para não insistirmos, irmãos. E nem com alguém. Com nada, insistir com nada. Se ele nos conduz pelo deserto, nessa jornada, e se ele conduz, guia pelos seus olhos, com os seus olhos, então nós devemos estar descansados. E saber que o Espírito que age aqui é o Espírito dele. E ele fala conosco, irmãos, o tempo todo. E você sabe qual a maravilha nisso tudo? É que ele não imputa o nosso pecado. Amém. Essa que é a maravilha. E a misericórdia. Amém. Já pensou cabeça dura do jeito que nós somos? E se ele estivesse imputando nossos pecados? Estaremos destruídos, irmão. Então é tempo de aproveitarmos a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Para confessar-te o meu pecado. Vamos seguir aqui o Salmo. O Salmo 32, partido 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha que maravilha. Quem é esse? Quem é esse, irmão Ed? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Em 1 São João 1,7 diz: mas se andar na luz, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amém. Irmãos, isso é muito profundo. Meditando na luz da palavra. Por quê? Comunhão uns com os outros. Amém. Ué, se você estiver lá na tua casa e eu nunca te ver, nós nunca adorarmos juntos, nós nunca andarmos, eu tenho comunhão contigo? Não, porque comunhão é conversar, é ter companheirismo, é estar junto. Amém. Isso é comunhão. Amém. Isso é comunhão, temos comunhão um com o outro. Amém. E se andarmos na luz, irmãos, andarmos na luz, não em trevas. Se nosso coração estiver no mundo, as coisas do mundo, nós estamos andando em trevas. E como aquele que está em trevas tem comunhão com quem está na luz? Não pode. Mas se eu andar na luz, você andar na luz, nós temos comunhão. Amém. Nós desejamos falar da palavra do Senhor, conversar sobre as coisas maravilhosas do Senhor. Nós desejamos ter um momento de companheirismo, Amém. porque quem está em mim está em você. Amém. E ele mesmo falou, olha que interessante: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu estou no meio dele, porque é Deus ali e Deus aqui, e o assunto é Ele. Amém. Mas se andarmos na luz, irmãos, o cristão, os filhos de Deus, é para andar na luz. Amém. Nada de namorico com o mundo, tendência, moda. E se o irmão Brana enfatiza muito sobre isso. E se uma pomba ela comer alimento apodrecido, ela morre, porque ela não digere, ela não tem fel, ela não consegue digerir aquela coisa apodrecida. Nós, como ser humano, nós conseguimos nos alimentar, carne, essas coisas, e não passamos mal, aquilo não apodrece de nós por causa da bilis, do fel, vamos dizer assim, e não deixa aquilo apodrecer. E por isso que nós conseguimos fazer isso, digerir. A pomba não tem, e ela não pode comer coisa que vai apodrecer dentro dela, ou não pode comer coisas podres também. E o cristão é assim, irmãos. Ele não pode estar ali namorico, se alimentando daquilo. Ele sabe que ele vai ficar fraco, ele sabe que vai ficar doente, mas só que, como nós falamos no começo, o nosso inimigo são nós mesmos, essa carne, porque nós somos carne, e a carne deseja coisa da carne. Mas o Senhor, Ele instruindo-nos, o Senhor está nos instruindo ao que? Nessa jornada, como diz aqui, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. É o Senhor fazendo isso. Toda vez que Ele coloca o nosso coração, porque Ele sempre coloca o nosso coração para buscar Ele, e toda vez que nós vamos buscar Ele, é Ele instruindo ali a Bíblia, a orar, a ouvir, a estar ali. Muitas vezes é falado, para que ir na igreja? Eu já encontrei com as pessoas que falam assim, sabe por que ir na igreja? Porque o Espírito Santo está falando aqui. E o nosso culto, irmãos, é em comunhão, é congregando. É Deus usando o dom dele. Deus usando o dom dele, porque ele falou que colocaria isso na igreja para aperfeiçoar. Como, Valci? Você, Deus, através do seu dom, vai aperfeiçoar a igreja, você estando afastado. Como ele vai fazer isso? Você está fazendo mau uso do seu dom. Isso, Deus chama atenção para isso. E Deus vai cobrar isso, porque Ele deu o dom para você. Se lembra da passagem dos talentos do Senhor? Que deu os talentos para as pessoas? E teve um que enterrou com medo? É a mesma coisa, irmãos. Ele colocou para ele usar para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja. E por isso, irmãos, pastor, ele enfatizou no domingo passado sobre isso. O pregador, pastor, é a mesma coisa de vocês. Ele tem um dom.
E qual é o maior dom? É sair da frente e deixar Deus operar ali. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Eis-me aqui, Senhor, usa a mim, como nós cantamos. Torna-me útil para o teu serviço. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, ó. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas nós temos que andar na luz, como Ele na luz está. Nós temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 2 do Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Em cujo espírito não há engano. Não imputou maldade. É certo. Tem certeza. É verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Olha que... Esse é o Filho de Deus. Esse é o servo do Senhor. Esse é aquele que o Senhor, Ele estava com Ele na eternidade. Esse está identificado com Ele. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele é transparente para com Deus. Ele desnuda para com Deus. Vê a diferença de Davi e Saul? Eu pequei. Saul quis justificar a desobediência. E Davi não, eu pequei. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, não imputa pecado, porque tem que ter uma confissão. E em Provérbios 28, 13 e 14 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. O que confessa e deixa. Irmãos, isso é a palavra, isso é o nosso alimento. Isso é que nós vamos viver, é da palavra de Deus, dessa orientação do Senhor, dessa instrução do Senhor. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. E se eu quero alcançar misericórdia, então é aqui o alimento, é aqui o caminho. Esse que o Senhor está falando para eu fazer, para nós fazermos. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Medo não, reverência, respeito. Santifica o Senhor no teu coração. Ou seja, ele é exclusivo no meu coração, não tem outro. Eu não posso servir ao Senhor e ao mundo. Eu não posso servir ao Senhor e à riqueza. Assim também está escrito. Eu não posso servir, eu não posso ficar aflito pelas coisas do mundo que atrai. Aquisição, eu não posso. Porque eu não vou viver, eu não vou conseguir viver. Eu tenho que viver é da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Amém. Nem só das coisas assim básicas desta vida, vamos dizer assim. É lista maravilhosa, é bênção do Senhor. Mas não é só disso que vamos viver de toda a palavra de Deus. Amém. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Oh meu Deus, que o Senhor nos ajude a temer continuamente. Amém. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O Senhor falou, endureceu o coração. O Senhor falou, fechou. Mas ele falou, como ele vai falar, irmão sério? Como o Senhor vai falar? Às vezes daquele dom que ele pôs. Às vezes para poder falar com o rebanho. Para falar aquilo. Ah, mas essa palavra não deveria existir. Mas não deveria existir essa palavra com o crente. Mas ele vai falar através de sua palavra. Ele vai falar que a primeira, como o profeta nos ensina,
que é a primária, a maneira primária dele falar é através de sua palavra. Ele vai falar conosco, porque está escrito aqui. E ele vai usar um dom dele. Ele vai usar o pastor. Ele vai usar uma profecia. Ele vai usar da forma que ele quer usar para falar conosco. Por quê, irmão? Porque ele está conduzindo com os seus olhos. Ele nos ama. E o Senhor corrige o que ama. E nós não vamos endurecer o coração. Porque nós estamos querendo... Irmãos, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, muitas vezes a carne quer ser orgulhosa, não aceitar. Mas lá na alma se regozija. Obrigado, Senhor. O salmista falou assim: foi bom ser afligido. Foi bom porque ele direitou a vida. Acertou o passo, vamos dizer assim. Foi bom ser afligido. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Lemos Provérbios 28, 13 e 14. Voltando aqui no versículo 6 do capítulo 32 de Salmos. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Todo aquele que é santo. E você sabe o que é a palavra santo, né? Aquele que é separado. O que é separado? Separado de quê? Separado do profano. Separado do mundo. Aquele que é exclusivo do Senhor. Aquele que é consagrado ao Senhor. É a palavra que está dizendo isso, irmãos. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Ou seja, no tempo certo, no momento certo, o Espírito do Senhor vai agir nele. E ele vai orar. Orar. A Bíblia está falando orar a ti. A vida do crente é orar ao Senhor. É o homem de oração, mulher de oração. Até o transbordar de muitas águas, estas não chegarão. Ou seja, muita agitação. Nós vemos a água na Bíblia, fala povos, pessoas, multidões, né? Aquela agitação, transbordar. Aquilo que nós tivemos aí no mundo, essa agitação toda, não vai atingir esse que orará ao Senhor. Não vai atingir, irmãos. E quando esse vai buscar esse alimento lá fora, no mundo, querendo estar querendo estar ali, sempre atualizado, irmão, esse vai ficar em angústia, porque não é alimento dele. Aí, quando ele vai para a palavra, corre para a rocha, quando o deleite dele está no Senhor, e meditar em sua palavra de dia e de noite, aí ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém. Junto a ribeiro de águas. E ali o fruto dele é no tempo certo, na estação certa. E é interessante, o fruto é no tempo certo. Eu estou ali provocando, irritando o Édio, olha o tempo dele ter paciência, olha o fruto dele. Ele está ali em aflição, olha o tempo dele de ter a paciência. Ele está ali diante de um quadro que precisa ter fé, olha o fruto dele tendo fé. Ele está ali em angústia, olha o fruto dele confiando no Senhor. Amém. É no tempo certo que vai ter o fruto, irmão. Não é para dar um tiro assim a esmo. Não é dando paulada a esmo. É no tempo certo, porque ali ele está plantado junto a ribeiro de águas. E é confiar no Senhor. Que o Senhor nos ajude a enxergar essas coisas. No tempo certo. No momento certo. E com o momento de ter fruto é na estação própria. E com o momento de paciência é quando vem a tribulação, quando vem a luta. E com o momento de ter fé é quando vem ali, irmão, a doença, a enfermidade. Quando não tem mais esperança, diante dos olhos humanos não tem mais esperança. Aí esse é o tempo de ter fé. Confiar no Senhor. Tu és o lugar em que me escondo. Oh, irmão. Tu és o lugar que eu me escondo. Eu vou esconder em quem? Neste mundo? Em promessas de político? Em país de primeiro mundo? Em uma empresa bem estabilizada? Em um emprego bem estabilizado?
Irmão, ele na minha condição financeira, louco, não sabe que hoje pedirá sua alma. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Olha aí, irmão. Por que preserva? Porque ele confia no Senhor. Amém. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Irmão, quem explica que está em aflição ali, ele está clamando ao Senhor, louvando ao Senhor. Hoje, essa semana, eu conversei com a conhecida, Marcela. Acho que não sei se é Martins Costa, que vende coco, que vende cocada. Martins, né? Ela tem 3 meses que ela tirou um tumor, um cisto, de 2 quilos. E ela está com 9 meses de gravidez. Ela estava com 6 meses de gravidez, foi tirada em Vassouras. Nunca aconteceu isso lá em Vassouras. E ela foi num culto e foi revelado a ela, ela nem sabia que estava grávida. Foi revelado a ela que tinha uma coisa negra, escura, uma mancha, querendo pegar o neném que estava na barriga dela. E ela não sabia. E ela, depois disso, comprou o teste e fez, ela estava grávida. E quando ela foi operar, ela estava com tanta certeza, porque era a mão de Deus ali com ela, que ela foi tranquila cantando, louvando. E os pessoal apavorados, porque nunca aconteceu, nunca fizeram isso, os médicos. E falou assim, mas como você está cantando, está tão tranquila? Falou assim, não, é Deus que está me ajudando. É assim aqui, ó, olha as escrituras. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aí o 8, como nós lemos, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como cavalo, ó, irmão, ó o teimoso, ó o obstinado aí. Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atire a ti. Foi o caso de Balaão. Irmão, olha o ponto que chega um ser humano, de ver uma mula falar e ainda assim temar. E ainda assim temar. Era para ele, opa, está falando dessa mula aqui, o que está acontecendo? Mas ele queria matar a mula ainda. E muitas vezes, irmão, é isso que Deus faz. Ele fala, e nós queremos, toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Mas ele não sabe que é o anjo do Senhor ali. É o anjo do Senhor falando com ele, para o bem, corrige a vida. Nós vemos isso o tempo todo, irmão, rebeldia. Rebeldia, mas rebeldia. Olha, isso é errado. Toma conta da sua vida. Não, o que tem? Nós vemos isso o tempo todo. O 10, o ímpio tem muitas dores. Olha aí, irmão, por que o ímpio tem muitas dores? Porque ele está no mundo. Está em deleites do mundo, nos prazeres do mundo. E ali é morte, é trevas. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia alcançará. Amém. Irmãos, e não pode a pessoa confiar no Senhor e não confessar o pecado. Aqui, a palavra aqui, vamos dizer assim, está sintetizada. Por quê? Porque lá em cima que nós lemos, aquele que confessa alcançará misericórdia, deixa alcançará misericórdia. E aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém. Sabe o que é cercar? Todo lado tem misericórdia, para cá, para lá, é a misericórdia do Senhor. Amém. Aonde o Senhor estiver guiando ele, ali a misericórdia está cercando. Amém. E olha também que é a misericórdia do Senhor. O Senhor passou a cuidar de você, ou de nós, depois que nós aceitamos. Irmão, lá no nosso antepassado, Ele livrou o nosso antepassado por causa de nós. Nós ouvimos muitas vezes a expressão, vaso ruim não quebra, o pessoal aí faz isso, faz aquilo e está vivo, outro bonzinho morreu. Mas ele não sabe que aquele que está ali, não é por ele, é por causa da semente que está ali. Quantas vezes, se eu estou aqui, filho do Senhor, servo do Senhor, se você está aí, servo do Senhor, irmão, aí você fala assim, então foi por isso que meu antepassado não morreu, porque eu teria que vir aqui. O Senhor guardou ele por causa de mim, a semente que estava ali. E nisso, irmão, é predestinação.
Se nós estávamos nele lá antes da fundação do mundo, então ele cuidou para todo o nosso canal fosse protegido. Isso é predestinação. Estamos aqui e devemos estar gratos ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Glorificado seja Ele. Amém. Ele tem sido maravilhoso conosco. Amém. Glória a Deus. Ele tem dado muito mais do que nós merecemos, porque nós merecemos a morte. E nós reconhecemos isso. Irmãos, nós não temos direito de pedir nada. Nada a Deus. Nada. Só a salvação, só o amor dEle, só a misericórdia dEle. Irmão, isso é tudo. Amém. A minha graça te basta, Paulo. Amém. Ele falou com Baruque: tenha a tua vida, tenha por disposto a tua vida. Ou seja, a minha vida sendo salva é mais do que... Quem pode querer mais do que isso, irmão? A salvação. Quem pode? Irmão, sério. Irmão, se ele te dá bem, se ele te dá riqueza, é para você abençoar o outro. Se ele te deu emprego, para você ganhar dinheiro, é para você socorrer os necessitados. O apóstolo Paulo falou isso. Mas trabalhe com as próprias mãos para ajudar os necessitados. Olha como que o corpo de Cristo tem que estar exatamente alinhado com a palavra. Nós vemos, e aqui em São João 6:57, depois 63, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém. E como nós vamos alimentar de Jesus Cristo? É pela palavra dele. É pela palavra dele. Eu vou viver, ou seja, nós vamos ter essa vida cheia de Deus, na unção do Senhor, próspera nesse caminho, nos alimentando dele. Mas é dele. Não posso estar alimentando, comendo um lado e comendo o outro. Comendo com a palavra de Deus e comendo as coisas do mundo. E isso vai adoecer o cristão. O que tem que fazer é parar disso. E o Bruno falou na mensagem Espíritos Sedutores. Muitos falam que tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas eu vou te ensinar o que fazer. Deixa as coisas do mundo. Amém. Ele falou: deixa isso. Mensagem Espíritos Sedutores. O 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E como eu posso não comer essas palavras? E como eu posso me alimentar dessas palavras? São João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém. Tem a vida eterna. Amém. Olha que maravilha. Olha que bênção. Olha o triunfo do cristão aí. Amém. Olha o desejo da alma dele. Amém. Quando ele vai ler, porque ele está ali, a alma dele clamando, buscando, e quando ele vê, ele tem vida eterna. Amém. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Em 1 Timóteo 5,6. Mas o que vive em deleite, vivendo está morta. Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Isso, irmão, é para todos nós. Deleites do mundo, prazeres do mundo, as coisas do mundo. Vivendo está morto. Nosso prazer, qual o nosso prazer? É meditar na lei do Senhor. Nosso prazer é na palavra do Senhor. Irmãos, eu duvido que, se somos cristãos, eu duvido se tem um aqui que tem deleite nas coisas, se para poder se deleitar, ou ter ali um momento com o mundo, e aquilo não pesa no coração dele, não é cobrado.
Eu duvido. Porque nós fazemos isso. E aquilo é cobrado. Aí nós vamos ver a nossa alma. Nós vamos ver que está ali dentro. Está corrigindo. Eu não quero isso, a nossa alma. Eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Eu quero vida. Isso não me alimenta. Isso está alimentando a tua carne. Mas não me alimenta. A alma falando. Então, nós temos que alimentar daquilo que vai alimentar a alma. Mas aquilo é cobrado. Nós temos, o que temos que fazer é deixar. Porque está fazendo mal. Vou deixar de fazer isso. Porque o Espírito Santo está ali, orientando isso aí. O Bruno disse na mensagem, Cid. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. Deus te abençoe, irmão Sérgio. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. Se você tem vida eterna, a sua vida estava em Deus no princípio. Aqui, ó. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E o Abraão falando. Agora lembre-se, você tem vida eterna. Sua vida estava em Deus no princípio. Se nossa vida está lá no princípio com Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E nós vamos crer em Deus. Nós vamos crer. E a vida, Deus é a palavra. Então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. E você foi crucificado com ele e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está sentado em lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Pai, no caso Filho, o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você, como homem. Está vendo? Deus tornou homem para que pudesse ter comunhão com você, como homem. Se tornou carne. Está vendo? E agora você é carne e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo. O que o fez Emanuel? Como o profeta disse que ele seria. Agora, veja então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então o que você pode comer? O que você pode comer, irmão? Você foi colocado aqui, ó. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22, 19, a Bíblia disse: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo? Quão profundo é? Você não pode. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Como uma pomba é um corvo é um grande hipócrita. Um corvo, esse bicho pode sair aqui e pode comer trigo
o dia todo, e ir lá e voar sobre o morto, o cadáver, e comê-lo também. Ele pode se sentar no campo e pode comer com a pomba trigo e ir comer o cadáver. Mas a pomba pode comer trigo o dia todo, mas não pode comer um cadáver, porque é uma pomba. E uma pomba não tem fel. Um bocado daquele cadáver mataria a pomba. Veja, ela não tem fel. E é assim, sem amargura. Assim é um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus. É isso somente. O que é limpo? O que é limpo? O filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso. E isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Aqui numa mensagem, almas que estão em prisão agora. Ele citando aquilo que eu tinha dito. Parágrafo 210. Lembre-se, aquela que vive em prazer mudando das coisas do mundo, atuando como ele. Ela poderia ir à igreja e agir como uma santa. Isso não tem nada a ver, veja. Porém, ela está morta enquanto vive. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Porque a palavra dele nos adverte. A palavra dele nos está orientando a deixar essas coisas do mundo, que muitas vezes é boas para a carne, atrativa para a carne, distrai a mente, está ali distraindo, mas e o filtro do homem que pensa? E o filtro do cristão? Eu digo isso porque eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade que o Senhor me ajude. Eu tenho necessidade que Ele me transforme cada vez mais. E eu penso que a igreja é cada vez mais se transformando até chegar na estatura, na imagem de Cristo, na estatura do varão perfeito, até chegar naquele ponto. E quanto isso, irmãos, a palavra de Deus está nos orientando a chegar lá. A palavra de Deus está mostrando o caminho. Os olhos do Senhor estão nos orientando, guiando nesse caminho. E ele, Jesus Cristo, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lemos aqui: e que de mim se alimenta viverá por mim. E o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Uma vez eu lembro de uma pregação, a gente era criança, do saudoso pastor Nelson. Ele falando: Satanás, ele não vai chegar com uma mentira ou uma coisa assim brusca para você olhar e espantar. Ele vai colocar uma coisa boa e ali ele injeta um veneno. Aí teve também um outro falecido irmão, Sérgio. Ele tomou até uma bronca do pastor. Ele falou assim: a Trindade, não, a palavra de Deus é o queijinho, a Trindade é o veneno. Atrapalhou o culto, né? O pastor falou assim: irmão, fica quietinho aí, deixa eu pregar. Estava ali, né? Ele estava atrapalhando, falando assim, aí tomou um corretivo. Aí lembro disso, eu era criança. Ou seja, não tem, irmão, o diabo, ele não vai colocar as coisas assim. E muitas vezes nós vemos isso até em aplicativo da Bíblia. Nós vemos aqui, está ali essas propaganda de lingerie, de short, roupa feminina no caso, ali. Tem uns aplicativos da Bíblia que está assim. Eu peguei e nem uso mais, tem um que eu uso que não tem isso aí, mas a gente vê ali. Mas por que está ali? No aplicativo da Bíblia. A gente vê assim, que olha ali e fala assim: como que vai ficar dividido ali? Que Deus nos ajude. Amém. E orienta, e que nós possamos deixar ser levado, estar na mão do Senhor, ser guiado pelo Senhor. Amém. Vamos orar. Pai Santo e Deus de misericórdia, agradecemos, Senhor, por tua misericórdia.
Nós lemos que o Senhor é misericordioso e que a misericórdia do Senhor nos cerca por todos os lados. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta maravilha, essa bênção, essa proteção do Senhor. Amém. E nós sabemos que nós não vamos errar. Nós não vamos errar o alvo, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Amém. E nossas faltas e nossos erros, o Senhor nos mostra que estamos errados. E como filho, Pai, nós inclinamos para obedecer o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra de correção, Amém. a tua palavra de orientação. Amém. Muito obrigado, Senhor. Pai, aqui estou, aqui nós estamos, Pai. Uma reunião simples, um grupo aqui pequeno, Senhor. Mas nós, com as nossas mãos levantadas, Senhor, pedimos em favor de todos os nossos irmãos Amém. em redor da terra, Senhor. Todos os lugares, todos, ó Pai, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ó Deus, isso é tão gostoso, Pai, em saber que o Senhor trata conosco da mesma forma que trata com outros lá do outro lado, Amém. com amor, com misericórdia. E aqueles, ó Deus, que estão ainda com os olhos fechados, ou aqueles que estão tendo dificuldade para se libertar, nós levantamos também a nossa mão em favor dele e pedimos que sejam libertos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, porque o Senhor, teus filhos, o Senhor sabe onde está cada um deles, os teus filhos, que estava ali, Senhor, antes da fundação do mundo. O Senhor sabe exatamente onde eles estão. Pai, possa ser que estejam num lugar sombrio, pecaminoso, como aquela senhora ali naquele bar. Irmão Bruna chegou a condená-la, mas quando o Senhor mostrou que é uma filha do Senhor, o quadro mudou. Possa ser que estejam uns aí, Pai, nessa condição. E eu peço, da mesma forma que a tua palavra chegou para aquela senhora, chega para esses também, ó Deus, como chegou para mim. Oh meu Deus, conforme a tua palavra chegou para mim, Senhor, também possa chegar para eles. Pai, porque não era para estar aqui, não era para estar aqui, meu Deus, falando, meditando a tua palavra, mas o Senhor me trouxe aqui. Amém. Oh Deus, Glória a ti. oh Deus, misericórdia, Pai, tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã, Aleluia. Pai, que estão em dificuldade, Senhor, e o Senhor me ajudou, o Senhor sarou minhas feridas, Amém. o Senhor perdoou os meus pecados, e da mesma forma perdoa também esses, ó Deus, no nome de Jesus. Obrigado. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, toda arrogância. Como a palavra diz, aquele que não tem essas coisas, esquecer do antigo pecado. Ó Deus, ó Pai, mas eu sei muito bem de onde eu estava e o que o Senhor me tornou. Amém. Ó Deus, eu agradeço o Senhor pelas palavras de correção Amém. que muitas vezes veio através do meu pai, da pregação, do pastor. Desde criança eu lembro, Senhor. Não posso esquecer, porque o Senhor me trouxe. Amém. O Senhor trouxe cada um tem uma história aqui, Senhor, de transformação, histórias lindas de transformação. Verdade, Senhor. Somos E gratos. também podemos ver a tua palavra se cumprindo nisso também. Que o Senhor tirou lá do meio do lixo, do monturo, e nos fez assentar entre príncipe, ó Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado pelo perdão, pela salvação. Amém. E aquele irmão, aquela irmã, Pai, mais uma vez peço que estão em dificuldade, em luta, que o Senhor fortaleça e nos ajude, ó Deus, a amarmos verdadeiramente uns aos outros, com esse amor fraternal, Pai, e termos comunhão um com o outro, e andar na luz, e o teu sangue nos purifica, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Talvez seja a última que eu esteja aqui, ou alguém esteja aqui, ou nós estejamos aqui. Nós não sabemos.
Mas, ó Deus, se for da tua vontade, estamos aqui ainda, abençoa o próximo culto, Pai. Tanto aqui quanto em todos os lugares onde estiver nossos irmãos, ali no Rio de Janeiro, dando força para cada um, Senhor. Pai, e não nos deixe andar desprevenido, mas ajude a estar preparado todo momento para a tua vinda. Pai, obrigado, Senhor, pelos avisos, pelos sinais, Senhor, mostrando que devemos estar preparados. Senhor, abençoa o próximo culto, no nome do Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja. Pai, no nome de Jesus, estou feliz, ó Deus, porque eu vejo o Senhor na tua palavra, eu vejo o Senhor entre nós, eu vejo a tua palavra sendo aberta entre nós. Pai, obrigado, Senhor, obrigado. O que pode atrair um povo para um lugar desse, se não for a tua palavra? Pai, não há uma banda aqui, não há cantores aqui, não há movimentos aqui, Senhor, que possa atrair multidões. Oh Deus, mas há Jesus Cristo, o desprezado por muitos, mas há Jesus Cristo aqui, Ele que nos atraiu, Senhor, nesta noite. Foi Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer que é a tua presença, não é, meu irmão, é a tua presença que nos faz seguir adiante, Pai. No nome de Jesus, leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal, livra-nos, ó Deus, de todos os males que estão por aí, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai estender no deserto tua voz, Senhor. Ecoar sobre as águas agitadas, das almas inquietas que não conseguem descansar. Todas as vozes